as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas, e nesse momento advertiram os fariseus: vê por que fazem o que não é lícito aos sábados. E nós vimos que Cristo, de maneira magistral, como um grande mestre da lei, o supremo intérprete da lei, ele vem e coloca em sua resposta uma obra de necessidade, citando o rei Davi. Rei Davi, que foi um grande rei dos judeus, até mesmo reconhecido pelos fariseus, e ali o Senhor responde por meio de um exemplo, e nós vemos ali que ele coloca uma exceção à ideia de guardar o quarto mandamento, guardar o sabá, né? Nós vimos no estudo da lei de Deus que hoje nós falamos sábado, que está associado ao sétimo dia da semana, mas o termo ali é shabá, é descanso, que na antiga aliança era associado ao sétimo dia, e nós entendemos, né, a igreja histórica primitiva também entendia dessa maneira, que se passou para o primeiro dia da semana. Então o nosso shabá, o shabá cristão, é o domingo, é o primeiro dia da semana. Nós vimos isso no estudo da lei de Deus. E o irmão Vitor trouxe essa exceção, obras de necessidade e obras de misericórdia. Duas exceções àquilo que nós podemos fazer no quarto mandamento, no dia de descanso ao Senhor. O Senhor não coloca uma proibição a fazer obras de necessidade ou obras de misericórdia. Nós vimos que o Senhor, Jesus Cristo, Ele é o Senhor do sábado, Ele não está abaixo do sábado, Ele é o Senhor do sábado. Ele estabeleceu o sábado porque Ele é Deus, Ele é uma das pessoas da Trindade, a segunda pessoa da Trindade. E nós vimos um ponto muito importante que vai tocar na perícope de hoje também, que o sábado, ou seja, o Shabá, foi estabelecido por causa do homem. Nós vimos que Deus criou todas as coisas e no sétimo dia descansou. O irmão Vitor trouxe aqui que Deus não se cansa. Por que Ele descansou se Ele não se cansa? O irmão Vitor ressaltou que Deus fez isso por nós. Ele está estipulando ao homem uma necessidade de descansar do seu trabalho. E o irmão Vitor ressaltou em todo momento aqui que nós encaramos o quarto mandamento não como uma proibição, mas como um deleite em Deus. Nós encaramos o quarto mandamento como um Deus amoroso, um Deus misericordioso, que pensando nas criaturas que Ele criou, Ele dá um dia dentro desse ciclo para que nós possamos descansar e possamos nos devotar de maneira especial a Ele. Então, o sábado não foi estabelecido por causa do homem, e sim, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. A ordem é essa. O homem foi criado e ele descansa no sábado. O sábado não foi estabelecido por causa do homem. Então, nós temos essa ideia que o irmão Vitor trouxe aqui e ressaltou muito bem no sermão passado. Quando eu disse que a perícope de hoje é como se fosse a parte 2 da mesma temática, Cristo, Senhor do sábado, porque o exemplo de Davi é um exemplo de uma obra de necessidade. Por quê? Eles tinham fome. Eles tinham fome, isso é necessidade. Todos nós temos a necessidade de comer, de beber, de alimentarmos. Então, uma obra de necessidade. Hoje, que nós vamos ver sobre o homem da mão ressequida, nós vamos ver a segunda parte, que é obras de misericórdia. Então, obras de necessidade, exemplo Davi, obras de misericórdia agora com o homem da mão ressequida. Certo? Vamos ler o texto, capítulo 3 de Marcos, a partir do verso 1, que assim diz: de novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. Estavam observando a Jesus para ver se o curariam em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele e como lhe tirariam a vida. Até aqui, irmãos. Nós vemos já no início do primeiro verso que Marcos ele destaca que, de novo, Cristo se encontra numa sinagoga.
Nós já ressaltamos aqui como as sinagogas foram elementos e características importantes na propagação do Evangelho. Cristo está explorando isso, porque é justamente um local onde os escribas, os senhores da lei, os mestres da lei, onde o povo estava reunido para aprender sobre Deus, para aprender sobre a lei de Deus. Nós vemos isso. E vimos também a importância das sinagogas como um paralelo hoje no cristianismo, porque, vamos dizer assim, na Nova Aliança, as igrejas estão para o reino de Deus, como as sinagogas também estavam, como um momento onde o povo de Deus se reúne de maneira descentralizada. Nós vimos que antes ali do período do movimento dos fariseus, tudo era muito concentrado no templo, né? Os sacerdotes, o povo se concentrava tudo no templo, e as sinagogas veio como para descentralizar isso, como pontos de pregação, de ensino da palavra de Deus. E Jesus Cristo, em todo momento, ele não perde a oportunidade de interpretar fielmente a lei como o supremo intérprete que ele é. E aqui ele está aproveitando mais uma oportunidade de ensinar em um ambiente propício para o ensino, que era a sinagoga. E o texto ressalta de novo, ou seja, no ministério de Cristo ele está constantemente pregando nas sinagogas, ensinando nas sinagogas, como os apóstolos também fizeram quando o Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus. Os apóstolos também utilizavam, principalmente o apóstolo Paulo, as sinagogas para pregar para os judeus. E nós vemos que dentro da sinagoga, vamos aqui montar uma cena, na nossa imaginação, dentro dessa sinagoga existe uma multidão ali reunida, vendo tudo o que se acontece ali. E dentre essas pessoas que ali estavam, existia um homem com a mão ressequida. Lucas vai trazer esse detalhe que a mão era a mão direita, que Marcos não traz isso para a gente, mas era a mão direita, que era a mão ressequida. O que é uma mão ressequida, irmãos? É uma mão com uma má formação, ela não se desenvolveu por completo, ou ela perdeu os seus movimentos. O texto não fala se foi de nascença, se foi por acidente, mas de fato ele tinha uma mão atrofiada, uma mão ressequida. Ele não utilizava essa mão, ele possuía essa deficiência. Ele estava presente ali. E é interessante quando nós começamos a montar essa cena, nós vemos que no verso 2, estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusar. O irmão Vitor pregou nas últimas 2 exposições, e ele tem mostrado que existem opositores a Jesus Cristo, principalmente os fariseus, os escribas. E esses opositores ao ministério de Cristo estão novamente aqui reunidos. E aqui, quando a gente começa a montar essa cena, a gente vê o coração duro das pessoas que estavam presentes na sinagoga, um lugar onde deveria ser demonstrado o amor de Deus, porque era um lugar onde as pessoas estavam reunidas para adorar o Senhor, para aprender mais da lei de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele não encontrou misericórdia dentro das sinagogas, dentro dessa sinagoga em específico. Porque esses homens que ali estavam, que o texto vai dizer de Marcos, né, que eles estavam observando para ver se o Senhor iria curá-lo no dia de sábado, é muito interessante isso, porque a gente consegue imaginar essas pessoas ali dentro, olhando Jesus Cristo no mesmo recinto, e dentro do mesmo ambiente um homem com a mão deficiente. Qual é a associação lógica que essas pessoas faziam? Jesus Cristo, ele já está conhecido como um homem que cura, como um homem que tem expulsado os demônios. Se ele está presente naquele recinto, junto com alguém que possui uma deficiência, a dedução lógica é que ele vai fazer o quê? Ele vai curar. Porque por onde ele tem passado, ele tem curado pessoas. Ele tem libertado aqueles que estavam sendo oprimidos pelos demônios. E esses opositores estavam lá só observando para ver se Jesus Cristo iria curar no sábado. E aqui a gente tem que entender, irmãos, o que vigorava naquela época sobre a cura no sábado. Se a gente for ver a tradição rabínica naquela época, o entendimento dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei, é que só podia curar no sábado em caso de vida ou morte. Só era permitido curar no sábado em caso de vida ou morte. Esse homem não estava em um momento de vida ou morte. A doença, a enfermidade que ele possuía não iria tirar a vida dele. Dificultava a sua vida por causa da deficiência, mas não iria ceifar a sua vida.
Então os fariseus estavam justamente observando, porque na tradição rabínica, a tradição que vigorava lá sobre a interpretação do quarto mandamento é que só podia curar em casos de vida ou morte. E Jesus Cristo, como intérprete supremo da lei de Deus, ele vem estabelecer uma verdade, que não era a verdade que vigorava entre os fariseus. E aí nós vemos na continuidade do texto que vai dizer que Jesus olha para esse homem com a mão ressequida e chama ele para o meio, ou seja, todos iriam ver esse homem. Se alguém que estava no recinto não tinha visto um homem com a mão ressequida, com a mão atrofiada, nesse momento todos viriam que esse homem estava presente, esse homem com a mão ressequida. E ao chamar esse homem para o meio, o Senhor Jesus Cristo ele está desafiando a tradição rabínica. Nós vamos ver que o Senhor vai trazer uma resposta, uma interpretação verdadeira da lei de Deus, a lei que Cristo dá por intermédio de Moisés. Não esqueçamos que Cristo, triuno, faz parte, é a pessoa da Trindade, a segunda pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A lei dada no Monte Sinai é a lei dada pelo triuno Deus. Cristo, ali na sua obra como o nosso Redentor, a sua obra terrena, ali ele está trazendo, estabelecendo a interpretação que deveria vigorar no povo de Deus, mas que havia sido corrompido por causa das tradições de homens, tradições dos fariseus, que buscavam estabelecer seus próprios interesses religiosos e políticos, e não a verdade da palavra de Deus, da lei de Deus. E o Senhor chama esse homem e faz uma pergunta para todos que estavam ali. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? É lícito salvar a vida ou tirar a vida no sábado, no Shabá, aplicando para nós no domingo, no primeiro dia da semana, na nova aliança? Veja, irmãos, Cristo não está apenas fazendo uma discussão teórica e teológica. Ele não está pegando um caso hipotético, abstrato e ensinando o povo. Não, ele trouxe para o concreto. Ele chamou uma pessoa, um homem com a mão deficiente, com a mão ressequida, colocou no centro para que todos pudessem ver e deu a oportunidade para cada um que estava ali exercer misericórdia para com aquele homem. Se fosse no campo abstrato, teórico, ainda poderia passar essa falta de misericórdia deles. Afinal, é um campo teórico. Mas Cristo coloca na vista de todos um homem que sofria com uma mão deficiente. Todos que estavam ali viram esse homem. E todos que estavam ali sabiam que Jesus Cristo poderia curar e restaurar a mão desse homem. E Jesus Cristo faz essa pergunta. E qual é a resposta dos presentes? Silêncio. Ninguém respondeu. O que se esperava era um uníssono cúrio. É lícito fazer o bem. Afinal, a lei de Deus que nós temos estudado de manhã, na série da lei de Deus, nós temos visto que a lei de Deus aponta por amor ao próximo. A lei de Deus, qual é o resumo da lei? Amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o entendimento, de toda a nossa força, com toda a nossa alma. E semelhante a esse, amar o próximo como a nós mesmos. Nós vimos, isso está no Antigo Testamento. Isso não foi, Cristo não trouxe uma novidade em relação a isso. Está no Antigo Testamento. Nós vimos isso no Antigo Testamento. A misericórdia e a graça já andavam na lei de Deus. Lei e graça sempre foi dado junto. Nós vimos isso no prefácio. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Depois o Senhor dá o quê? Os mandamentos para o povo cumprir. Primeiro ele liberta, primeiro ele exerce graça, depois ele dá os mandamentos para que o povo possa observar a lei de Deus. E eles não exerceram misericórdia. E o texto vai dizer que Cristo ficou indignado. Podemos dizer aqui, algumas traduções vai dizer que Cristo ficou irado. Ele ficou condoído, ou seja, ele ficou entristecido. Ele teve compaixão até mesmo desses homens pela dureza do coração deles.
aquele homem com a mão ressequida no centro do recinto, no centro da sinagoga, onde homens que se diziam servos do Deus Altíssimo, onde homens abriam a Torá, liam a lei de Deus, liam o que Deus exigia por meio da lei e dos profetas, e no momento de fazer o bem, de exercer misericórdia, esses homens ficaram em silêncio, por causa de tradições estabelecidas por meio de erro, que não buscavam a glória de Deus. E aqui nós tocamos na pregação do irmão Vitor, porque nós vimos na perícope passada que o sábado foi estabelecido para o homem e não o homem para o sábado. Veja, o sábado, o Shabá, foi estabelecido para o descanso do homem e não o homem para ser escravo do Shabá. Existe uma ordem e eles não estão exercendo isso na obra de misericórdia que deveriam exercer. O Senhor ensina em outro momento obras de necessidade, como comer, como Davi e os seus guerreiros fizeram, e agora o Senhor está nos ensinando sobre obras de misericórdia. O irmão Vitor trouxe, nós não estamos criando exceções. Deus que dá a lei é o legislador que também fala o momento onde há exceções a essa lei. É Cristo que estabelece que no quarto mandamento, o dia de guardar, que é o primeiro dia da semana na nova aliança, era o 7º dia na antiga aliança. Há exceções, porque o sábado foi estabelecido para o homem, não o homem para o sábado. Então fazer o bem é sempre lícito. Exercer misericórdia é sempre lícito. Salvar a vida é sempre lícito. É isso que o Senhor está ensinando no texto de hoje. Em Oséias capítulo 5, versos 5 e 6, nós somos lembrados por meio do profeta que diz assim: por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. O Antigo Testamento está cheio de textos parecidos, onde o Senhor chama o seu povo a exercer misericórdia. E eles não fazem isso. Eles não fizeram isso. E como Jesus responde a esse silêncio dos homens que estavam ali presentes sobre a misericórdia? Com a cura. Jesus não vem com uma teoria, como um fundamento teórico e estabelece. Não, ele responde com a cura. Se vocês estão em silêncio porque vocês acreditam que não podem exercer misericórdia para com um irmão que estava na sinagoga, um filho de Deus, uma criatura do Senhor, porque se trata do sábado, nessa interpretação equivocada deles, Cristo responde: estenda a sua mão, e ele cura um homem no sábado, e ensina aqueles homens que sim, é lícito exercer misericórdia. O Senhor Jesus Cristo estabelece a real e verdadeira e correta interpretação sobre o quarto mandamento, sobre obras de necessidade. Ele responde com sim, é lícito fazer o bem e salvar a vida. Nós vemos, então, o Senhor Jesus Cristo exercendo a sua misericórdia. E o texto no verso 6 vai dizer que os fariseus ficaram indignados com esse comportamento de Cristo. Nós temos enfatizados aqui que os fariseus eram um grupo religioso responsável por estabelecer o ensino, até uma cultura religiosa, ali na época de Cristo, uns 2 séculos antes de Cristo, os fariseus, essa corrente farisaica, e eles eram vistos como homens que eram mestres, como homens que eram guias do povo de Deus. Ou seja, eles estavam acostumados com o status de serem procurados para interpretar a lei de Deus. E Cristo, Jesus, o Nazareno, esse vem de maneira afrontosa na perspectiva deles e estabelece algo que era contrário a uma tradição já estabelecida. É por isso que quando nós vemos em Atos os cristãos transtornando ali o antigo mundo por meio da pregação do Evangelho, por que os cristãos faziam isso? Porque eles transtornavam os apóstolos? Porque eles eram discípulos de Cristo. E Cristo, quando pisou nessa terra, no seu ministério terreno, em favor do seu povo, ele transtorna aquilo que estava, aquele status quo estabelecido pela elite
judaica, ali os escribas, os mestres, os fariseus, os saduceus, o Senhor vem estabelecer uma verdade que não se preocupa com a tradição de homens, mas sim com aquilo que Deus estabeleceu. E aqui fica um aprendizado para nós, porque muitas vezes nós passamos por alguns momentos, algumas circunstâncias, onde a nossa liberdade cristã foi violada justamente por a gente estar em ambientes onde homens criam tradições que estão contrárias à lei de Deus. Além de não ter fundamento na palavra de Deus, elas são expressamente contrárias às verdades que o Senhor estabeleceu na sua palavra. E aqui nós aprendemos sobre a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Novamente, ele trouxe no sermão passado, o irmão Vitor, que Cristo é Senhor do sábado, ou seja, ele tem autoridade sobre esse dia. E nós vemos que o domingo é justamente porque esse Senhor do sábado morre e ressuscita no primeiro dia da semana. Não faz sentido aquele que tem senhorio sobre o dia, a gente continuar guardando o dia onde ele estava morto. Por isso que os cristãos guardam não o sétimo, mas sim o primeiro, porque o Senhor do sábado, ele ressuscita no primeiro dia da semana. Ele é a nossa salvação, ele é a vida que nós temos por causa da sua morte. Então nós somos lembrados que Cristo é Senhor sobre o sábado, sobre o Shabá, sobre o domingo, primeiro dia da semana. Essa é a primeira aplicação, irmãos. A primeira mais breve aplicação, lembrando que Cristo, sendo o Senhor do sábado, ele estabelece a real interpretação sobre como devemos guardar, o que é proibido, o que é permitido, e nós temos aqui as obras que se tratam de exceções, obras de necessidade, perícope anterior, e obras de misericórdia, que nós vimos aqui com o exemplo do homem da mão ressequida. O segundo ponto que nós vamos desenvolver agora envolve misericórdia. Se a gente pode dizer, essa é a parte mais enfática da perícope de hoje, misericórdia. O Senhor Jesus Cristo, ele agiu e tem agido, nós temos visto aqui, nós estamos no capítulo 3, desde o seu batismo, onde o seu ofício em favor do seu povo é agora declarado oficialmente. Depois do batismo, ele é levado ao deserto, ele é provado e aprovado por Deus, e inicia o seu ministério terreno após ser tentado por Satanás como Messias, como Filho de Deus, Salvador do povo de Deus. E nós temos visto que o Senhor em todo momento tem exercido misericórdia. Um povo duro, mas o Senhor exerce misericórdia. Ele lamenta porque nós vimos aqui, é como ele olhasse para o povo e se entristecesse, porque ele via que eram como ovelhas que não tinham pastores. Nós vemos aqui o que a elite judaica fazia com o povo de Deus. Como eles oprimiam o povo de Deus com um fardo que não foi dado por Deus. Não foi dado por Deus por intermédio de Moisés. Nós temos visto isso. Misericórdia divina. E quando nós olhamos a história no Antigo Testamento, se a gente pode fazer os nossos devocionais, eu acho que em todo momento, se a gente for anotar o que nós temos aprendido com os nossos devocionais, fazendo uma leitura bíblica de forma contínua, a misericórdia vai estar praticamente em todos os textos que nós lemos. A misericórdia de Deus, a misericórdia divina está presente em praticamente todo o momento dos textos bíblicos. Se a gente for pegar o que Deus requer de nós, e o que nós aprendemos acerca de Deus, esses dois pontos para resumir os nossos devocionais, a misericórdia vai estar presente. E nós vemos isso já em Gênesis, porque quando Deus criou Adão e Eva, deu o seu mandamento a Adão e Eva para que eles não viessem a comer do fruto, nós vemos que depois da tentação da serpente, o que eles fizeram? Eva comeu, deu a Adão e Adão também comeu, sendo que Deus já havia falado que eles certamente morreriam se comessem daquela árvore, do fruto daquela árvore. E o que o Senhor exerce? Misericórdia. Porque eles não morreram imediatamente, viveram muitos séculos ainda. E a posteridade foi preservada. Depois de Adão e Eva, nós vemos que a iniquidade ela se multiplicou na terra, de tal modo que o Senhor, à medida que o Senhor aguenta da iniquidade, ela transbordou, de modo que o Senhor anuncia a destruição da raça humana, mas novamente ele exerce
misericórdia, porque Ele poupa a Noé e poupa a sua família e poupa a nós, a posteridade que haveria de vir depois de Noé. O Senhor exerce misericórdia. Quando nós vamos para Abraão, o pai dos judeus, o pai da fé, o nosso pai por meio da fé, o que nós vemos? Abraão era um pagão de uma família que construía ídolos. E o Senhor chama Abraão e com ele faz uma aliança e diz que dele viria uma grande nação. E muitas famílias seriam abençoadas por meio de Abraão. Misericórdia. Quando nós vamos mais à frente, quando nós estamos na época de Moisés, nós vemos que Deus agiu com mão poderosa. O irmão Israel relembrou isso hoje pela manhã, também trazendo o ponto da misericórdia. O povo viu, por meio das 10 pragas, o poder de Deus para a libertação do seu povo, a destruição de Faraó junto com os seus carros e cavaleiros. E o que o povo faz na peregrinação no deserto? Eles reclamam em todo momento, falando que era melhor voltar e estar na escravidão que eles estiveram por 400 anos, do que estar observando a glória de Deus e a manifestação da sua bondade e misericórdia, porque o Senhor dava alimento para eles, e o Senhor dava água para eles, e os calçados com que eles andaram não se desgastavam, porque o Senhor preservava. O mesmo calçado que eles saíam da terra do Egito, foram que eles morreram, com exceção dos 2 que entraram na terra prometida. Nós vemos que quando o Senhor está com Moisés no Monte Sinai, entregando as 2 tábuas da lei, o que esse povo que viu a glória de Deus, o poder de Deus manifestado lá no Egito, o que eles estavam fazendo? Eles estavam perturbando Arão, o sacerdote escolhido por Deus, para que ele fizesse um ídolo, para que eles pudessem adorar, porque acreditavam que Moisés provavelmente já tinha morrido no Monte Sinai. E o povo faz o quê? Tiram as suas joias, os seus ouros, joga no recipiente e ali se forma um bezerro de ouro e o povo adora, falando que esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. De tal maneira que a ira de Deus se acende e Moisés fala que iria destruir o povo. E nós vemos ali Moisés como intercessor, como uma figura de Cristo intercedendo por si e pelo povo. E nós vemos o que Deus faz? Misericórdia, porque Ele exerce misericórdia de novo e não destrói o seu povo. O Antigo Testamento nós vemos todo momento o Senhor exercendo misericórdia. Davi, o rei segundo o coração de Deus, o rei escolhido por Deus, o rei que experimentou e escreveu nos Salmos como ele foi livrado em todo momento, quando foi perseguido por Saul, quando ele assume o trono, o que ele faz? Ele cobiça a mulher de Urias. Ele cobiça a mulher que não é sua. Ele cobiça uma mulher que era a mulher de um guerreiro fiel a ele. Ele não só cobiça, ele dá vazão ao pecado, porque nesse processo ele se deita com a mulher dele. Ele engravida a mulher dele. E o que ele faz para cobrir o seu pecado? Ele mata Urias. Um homem fiel a ele. Um homem leal a ele. E o profeta vai e lembra, por meio de uma parábola, que ele é aquele homem que havia transgredido, que havia roubado um bem precioso do próximo, e que não era um animal, era a esposa de um homem, que ele iria pagar por isso. E Deus exerce misericórdia. E nós vemos por meio dos Salmos a misericórdia de Deus, porque ele foi um homem inspirado por Deus para escrever salmos que têm abençoado o povo de Deus há milênios. Misericórdia. Quando nós vamos para Jesus Cristo, na crucificação de Cristo, quando Cristo está crucificado no madeiro, o que Cristo fala antes de expirar pela última vez? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo sangrando, mesmo ofegante, com os últimos ares entrando em seus pulmões, o Senhor Jesus Cristo exerce misericórdia. Irmãos, não faltam testemunhos para a gente relembrar aqui de que a misericórdia divina se renova a cada manhã. Como diz Lamentações de Jeremias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos
consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Nós cantamos isso. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Nós vimos que, quando o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, prega aqueles que crucificaram o Messias, o Cristo, nós vimos que 3.000 homens se converteram daqueles que mataram a Cristo, que crucificaram o Filho de Deus. 3.000 homens se converteram por intermédio da atuação do Santo Espírito convertendo o coração deles. Os mesmos que estavam há um momento atrás gritando: solte Barrabás e crucifique Cristo. Eles encontraram e foram recebidos por Deus por causa da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Diante de tantos exemplos de que Deus, Ele é misericordioso, que Deus, nós recebemos as suas misericórdias todos os dias, a pergunta que fica para nós é: por que nós não exercemos misericórdia para com o próximo? Todos os exemplos que nós vimos aqui no Antigo Testamento, os doutores da lei conheciam. Eles ensinavam sobre os profetas, sobre a lei de Deus, sobre as misericórdias do Senhor na salvação do seu povo. Mas quando eles tiveram a oportunidade de exercer misericórdia, não curando, mas apenas dizendo sim, que aquele homem deveria ser curado, eles se calaram. E o Senhor Jesus Cristo fala que ele ficou entristecido e indignado por causa da dureza do coração deles, porque nem mesmo um semelhante, no meio da sinagoga, foi objeto de misericórdia daqueles homens. A religião, melhor dizendo, a religiosidade, ela tomou uma forma onde ela se retroalimentava, ignorando tudo que estava envolvendo o próprio Deus. Eles estabeleceram as suas próprias regras, seus próprios critérios, e muitas vezes nós somos semelhantes, infelizmente, não a Cristo, mas aos fariseus. Porque quando nós aprendemos uma doutrina que recebemos de graça, Paulo vai dizer isso, o que nós temos e aprendemos, não devemos nos vangloriar, porque sabemos e aprendemos por meio da graça divina, nós utilizamos isso para fazer o quê? Julgamentos contra o nosso próximo, que está em outro momento de aprendizado. Nós não agimos com misericórdia. Nós agimos de maneira pesada, com julgamentos pesados, porque agora eu sei, por que ele não faz? Eu guardo o 4º mandamento, por que o irmão agora não guarda? E aí, um momento que deveria ser para nós exercermos a misericórdia, que somos alvos dela todos os dias, porque elas se renovam a cada manhã, nós exercemos juízos que não pertencem a nós. E nós colocamos a religiosidade acima da devoção a Deus, acima do amor ao próximo. Como os fariseus aqui fizeram. Possamos lembrar, irmãos, que a misericórdia é aquilo que o Senhor quer de nós. A misericórdia é aquilo que o Senhor requer de nós, porque Ele exerce misericórdia todos os dias. Isso quando a gente para pensar no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não exerce misericórdia nem com o nosso cônjuge, que está dentro do grupo próximo. Quando ele fala amar o próximo, o cônjuge está incluído nesse próximo. Os mandamentos que devem ser voltados para o próximo, quem é o nosso primeiro próximo? É o nosso cônjuge, é o marido, é a esposa. E às vezes nós não exercemos misericórdia nem com aquele que está tão próximo de nós e que tem amor envolvido, quanto mais para aqueles que estão mais distantes de nós. Nós temos um coração endurecido. Nós temos caminhado, a igreja cristã no geral, e às vezes nós até lembramos, né, do texto que fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam, porque às vezes parece que nós estamos vivendo realmente os últimos dias da igreja nessa terra. Nós sabemos que a questão escatológica envolve várias coisas, mas de fato nós temos visto um coração endurecido. E isso é perceptível porque o coração tem se endurecido dentro da igreja de Deus, dentro da igreja de Cristo. Se
nós não estamos experimentando misericórdia dentro da igreja, que é o lugar onde deveria as pessoas receber graça e misericórdia, porque elas foram alcançadas por um Deus misericordioso e gracioso. Se nem nas igrejas nós temos visto misericórdia, irmãos, como vamos ver isso no mundo? Ou é até triste a gente ver em alguns ambientes onde lá no mundo há misericórdia e dentro da igreja não. Onde as pessoas são mais tolerantes lá fora, não tolerantes com o pecado, tolerantes com aquilo que é permitido ser, dentro da misericórdia de Deus. Lá fora, enquanto na igreja nós temos tido um coração tão duro, tão indiferente com o nosso próximo. Nós vamos ver isso, irmãos, até o final de Marcos. A misericórdia, nós já ressaltamos isso numa perícope anterior, estamos ressaltando novamente, e vamos ver porque o trabalho de Deus na salvação do seu povo é porque Ele ama o seu povo e porque Ele exerce misericórdia todos os dias. Nós não esquecemos disso. Nós devemos lembrar aquela parábola do conservo, onde um senhor perdoou uma dívida muito grande de um servo, não lançando ele na prisão. Mas esse mesmo servo não perdoou uma dívida muito inferior do seu conservo. Ele não exerceu misericórdia com aquele que era seu conservo. E qual foi o fim dele? Juízo. Porque o Senhor lançou ele na prisão. E ele nós entendemos que ele foi lançado no inferno para sofrer. Que venhamos a lembrar todos os dias, irmãos. Louvar a Deus quando nós olhamos a história do seu povo, que nós fazemos parte pela fé, porque Abraão é o nosso pai pela fé. A igreja do Novo Testamento começa no Antigo Testamento. O reverendo Paulo Brasil ensina isso muito bem. A igreja de Cristo já no Antigo Testamento. E possamos lembrar também que nós fomos alvos dessa misericórdia com a morte do Senhor Jesus Cristo, com a sua crucificação, com a sua vida, com a sua morte, e possamos lembrar todos os dias que devemos ter um cuidado como nós tratamos o nosso próximo, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos clientes, aqueles que nós atendemos em nosso trabalho, enfim, todos os que nos cercam devem ser alvos da nossa misericórdia, porque carregamos o nome daquele que é a misericórdia, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse é um dos atributos divinos, a misericórdia. Nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. Então, que possamos lembrar, não entrando hoje, como foi na semana passada, sobre o quarto mandamento, mas enfatizando essa obra de misericórdia, que também esse dia é um dia de exercer misericórdia, é um dia de fazer o bem, é o dia de salvar vidas. Infelizmente, nós temos visto algumas seitas, algumas correntes que têm tratado o dia do Senhor como uma forma de prisão, onde até mesmo salvar o próximo, resgatar alguém que está padecendo, exercer misericórdia é proibido nesse dia. E não é isso que nós temos aprendido e não é isso que a nossa congregação tem ensinado. Nós temos visto que obras de necessidade e misericórdia andam junto, estão dentro desse dia, que é justamente um dia propício para fazer isso. Se os irmãos forem estudar a história sobre como surgiu a EBD, né, que nós chamamos de EBD, Escola Bíblica Dominical, está associado à Inglaterra, a irmãos que entendiam que nesse dia era um dia de exercer misericórdia. Eles pegavam os órfãos, reuniam os órfãos e ensinavam a palavra de Deus a esses órfãos. Ali surge essa tradição da igreja que é a EBD hoje, né, o ensino bíblico dominical, porque esses irmãos entenderam que o dia do Senhor, o quarto mandamento, é um dia de fazer o bem, é um dia de exercer misericórdia e de atender aquele que é necessitado. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai,